Boa noite! Hoje estamos iniciando e terminando. Hoje é a minha última live como mediadora do IARGS. Quinta-feira ainda teremos uma live conjunta comigo, com a Terezinha Tarcitano e com a doutora Sulamita, mas hoje é a minha última live então como mediadora. Para encerrar com chave de ouro, nós vamos receber o doutor Alexandre Marder, que é procurador municipal de Porto Alegre e novo associado do IARGS. Então, fechamos as lives com um dos novos associados, que foram todos os motivos para o início das nossas lives. Boa noite a doutora Fabrícia, boa noite a Isolda, que estão entrando aqui conosco, bem-vindas. Eu estou aguardando o doutor Alexandre Marder para começarmos a live. Chave de ouro, isso mesmo, Terezinha, estamos fechando com chave de ouro, com um novo associado, que é o Dr. Alexandre Marder, que entrou agora, no dia 26 de outubro, foi uma posse virtual dos novos associados. Bem-vindo ao Dr. Tiago Brião. Aí entrou então o Dr. Alexandre Marder, vamos aceitar a solicitação dele. Vou deixar o Dr. Alexandre Marder ingressar na live e faço a leitura do currículo dele. Boa noite! Olá, Tudo bem, boa doutor? noite, Ana Amélia, tudo bem? Prazer estar falando Tudo. contigo e Prazer com é todos que estão conosco. todo nosso, em nome da doutora Sulamita Santos Cabral e de toda a diretoria do IARGS. Nós damos as boas-vindas à live e damos as boas-vindas ao Instituto, porque o senhor, eu Não, erro senhor, essa não, Ana conotação, Amélia, eu acho muito, por gentileza, tu. doutor a gente fala, né, mas senhor fica aí muita coisa. Então, é um dos novos associados que tomou posse agora no último dia 26 de outubro. Foi uma posse virtual um pouco diferente dos demais anos, mas não deixa de ser comemorativo e uma coisa importante na vida da gente fazer parte do IARGS. Eu acho que tu vai gostar, espero que sejas bem-vindo, assim como eu fui. E é um instituto que sempre traz conhecimento e alegrias para a gente. É muito bom, a gente se sente honrado de participar do IARGS e assim eu espero que tu te sintas também. Olha, Ana Amélia, eu me senti muito honrado. Eu acho que fazer parte de um instituto com a história do IARGS, eu recebia o material dando conta da história desse instituto. Para mim é uma satisfação enorme, para mim é uma alegria muito grande e, sobretudo, uma honra. Então, eu fiquei realmente muito feliz, muito contente com essa indicação, pelo fato de ser ser sócio efetivo do IARGS a partir desse momento. E o prazer enorme hoje estar falando contigo. Eu acho que isso é algo ainda mais gratificante para mim. Que bom! Bom, o doutor Alexandre Marder vai conversar conosco sobre os precedentes judiciais, a uniformização, estabilidade e coerência deles. Vou fazer uma breve leitura do teu currículo. Doutor Alexandre Marder, como eu já disse, é procurador municipal de Porto Alegre, advogado, mestre e doutor em Direito pela URGS, é professor de Direito Processual Civil e diretor-geral da Escola Superior de Direito Municipal de Porto Alegre. Tudo certinho? Faltou algum detalhe? Tudo certinho, Ana Amélia, exatamente. É isso aí Então, mesmo. eu passo a palavra ao doutor Alexandre para ele começar. E aí eu já tenho uma pergunta, eu já tenho para fazer. Até já tinha conversado com ele um pouquinho antes. Tá bom, então. Então, eu renovo boa noite para ti, boa noite a todos. E dizer que realmente é muito legal estar falando desse tema, que é um tema que eu tive a oportunidade de estudar quando eu escrevi a minha tese de doutorado, que é um tema que trata dos precedentes e principalmente dos deveres que as cortes competentes para criarem precedentes têm. O novo Código de Processo Civil ele trouxe uma série de deveres para as cortes. E esses deveres, então, de uniformização, dever de estabilidade, dever de coerência, são deveres que devem ser respeitados e que representam, ao fim e ao cabo, a promoção da segurança jurídica na construção dos precedentes. Então, esse é um tema que eu adoro, é um tema que, como eu te disse, foi objeto da minha tese de doutorado. Tive a honra, a enorme honra,
de ter sido orientado pelo professor Daniel Mitidiero, que é um grande professor, um grande mestre, um daqueles professores que marcam a nossa vida, né? Um daqueles professores que fazem a diferença na nossa formação intelectual. Então, aqui eu quero deixar também registrada a minha admiração enorme pelo professor Daniel. E, Ana Amélia, quando se fala de precedentes, eu pensei em começar e dar início a essa exposição. Sim. No sentido de construir ou tentar construir com vocês uma ideia de conceito de precedente. O que nós podemos chamar de precedente, né? O que vem a ser o precedente judicial? Por que essa consideração e esse adjetivo, precedente judicial? Porque nós não podemos deixar de considerar que também na esfera administrativa nós temos precedentes. Sim. Também precedentes administrativos temos no município de Porto Alegre, temos no DEMAI, temos no estado do Rio Grande do Sul, temos na União, né? Precedentes administrativos que significam o quê? Aqueles precedentes, aquelas decisões proferidas pelos órgãos de decisão na esfera administrativa. Esses órgãos de decisão na esfera administrativa formam precedentes, né? Nós temos, por exemplo, na Receita Federal, muito comum, no âmbito da estrutura federal de tributação, nós temos os precedentes do CARF, por exemplo. Sim. São muito conhecidos, né? Então é importante fazer essa distinção. Precedentes judiciais para diferenciar de precedentes administrativos. E eu estou absolutamente convencido, e isso eu aprendi com o professor Daniel Mitidiero, de que para que nós possamos entender exatamente o que vem a ser um precedente judicial, o que significa o precedente judicial, qual o conceito de precedente judicial, que nós temos que falar, mesmo que sucintamente, mesmo que com uma base superficial, de interpretação. É fundamental que a gente fale de interpretação, teorias da interpretação. Né? Sim. O que nós podemos... quais são, como nós poderíamos traduzir as duas principais teorias da interpretação? Eu aqui indico para aqueles que querem aprofundar um autor italiano chamado Riccardo Guastini, em diversas obras trata das teorias da argumentação. A doutora Sulamita manda um boa noite, eu mando um boa noite para ela, agradecendo enormemente o convite. E nós temos duas teorias, podemos colocar de um lado a teoria cognitivista e de outro lado a teoria cética da interpretação. O que nós podemos considerar e quais são as principais características da teoria cognitivista da interpretação, do cognitivismo hermenêutico? O cognitivismo pressupõe o seguinte, que no texto das disposições normativas nós encontramos as normas. Ou seja, de que toda disposição textual normativa, de toda essa disposição eu posso extrair um sentido unívoco, sempre. Ou seja, um único sentido. Em outras palavras, a atividade do intérprete seria uma atividade secundária, Sim. Uma atividade quase que irrelevante, porque os textos legais eles teriam a aptidão de serem tão claros e tão objetivos que quase dispensaria o ato de interpretação. Então, quando eu leio uma portaria, quando eu leio uma instrução normativa, quando eu faço a leitura da Constituição Federal, da Constituição Estadual, dos códigos, eu teria como extrair sempre um único significado interpretativo. Ou seja, para o cognitivismo, o intérprete não faz escolhas. O sentido da norma estaria e seria tranquilamente extraído do texto. A atividade de interpretar seria, numa linha cognitivista, uma atividade de descobrir. Sim. Descobrir aquele significado normativo constante do texto. Ao lado dessa teoria cognitivista, nós temos a chamada teoria cética da interpretação. Teoria cética da interpretação. É uma base teórica importante para a construção dos precedentes. O que preceitua a teoria cética, ou quais são as principais características da teoria cética da interpretação? De que a norma ela não está contida no texto,
Não basta a leitura da Constituição Federal para se extrair dela um sentido unívoco. Não basta a leitura do Código de Processo Civil, do Código Tributário, para que eu possa extrair dali um sentido unívoco. Segundo os céticos, o intérprete faz escolhas. Faz escolhas. E daí, inclusive, no dia a dia do escritório, muitas vezes pergunto, essa interpretação está certa ou essa interpretação está errada? Sim. Na verdade, é muito difícil se falar de interpretação certa e de interpretação errada, porque seguindo uma linha cética, que eu já antecipo, é a linha que eu adoto no meu trabalho, não há certo e errado. Existe, sim, uma interpretação que encontra suporte argumentativo consistente e uma interpretação, talvez, que encontre um suporte argumentativo menos consistente. Mas o intérprete, ele faz escolhas. Sim. Quando eu interpreto um decreto do município de Porto Alegre, quando eu interpreto uma lei complementar federal, quando eu interpreto a Constituição Federal, eu faço escolhas. Eu tive a oportunidade, Ana Amélia, vou compartilhar contigo, de trabalhar antes de me formar. Eu fui estagiário no gabinete de um desembargador federal. E lá eu percebi isso, porque o estagiário de gabinete, ele tem a sensação, né? Ele tem a sensação de como se julga. Claro, E quando eu tive essa experiência, eu cheguei à conclusão de que, indiscutivelmente, o intérprete faz escolhas. Ou seja, o acórdão, ele poderia ser, o voto do relator, ele poderia ser direcionado em diversos sentidos. Sim. A alternativa A, a alternativa B, a alternativa C, mas aqui cabe o intérprete. O intérprete faz escolhas. E diante da escolha feita, ele lança fundamentos. E ele baseia a sua escolha, mas ele escolheu por um caminho, né? Exatamente. Então, partindo-se da premissa, partindo-se do pressuposto de que a atividade desempenhada pelo Poder Judiciário é uma atividade que envolve interpretação, e essa atividade que envolve interpretação é indissociável da realização de escolhas, eu tenho o quê? Uma separação fundamental entre disposição normativa e norma. Eu tenho uma separação fundamental entre disposição normativa e norma. Então, eu costumo brincar com os meus alunos. Eu pego a Constituição e digo, o que nós temos aqui? Eles, nós temos aí um conjunto de normas. Eu pego o Código de Processo Civil e digo, o que nós temos aqui? Aí nós temos um conjunto de normas. Não. Na verdade, naquele papel, e hoje se usa cada vez menos o papel, né, Ana Amélia? Sim. Eu lembro que nós tínhamos uma preocupação de sempre estar atualizados e, portanto, comprávamos todo início de ano. Os últimos, claro. O Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, a Constituição Federal. Agora, talvez eu não venha a dizer mais isso, né? O que nós temos aqui? Talvez eu mostre para a tela de um computador, né? O que nós temos aqui? Mas o que se tem ali é o quê? O que se tem ali são disposições normativas. Sim. Eu tenho ali o quê? Texto, que precisam do quê? Precisam de um intérprete. Assim como uma partitura, ela precisa de um intérprete. Assim como um texto de dramaturgia precisa de um intérprete, que vai ser o ator. Sim. Então, para que aquela disposição ganhe vida e para que ela possa ser aplicada, ela precisa da figura do intérprete. E o resultado, portanto, da atividade interpretativa é que vai se caracterizar como norma. Sim. A norma, portanto, ela não está no texto. A norma está fora do texto. E aí tu vais me perguntar assim, Ana Amélia, com a liberdade que tu me desse, eu vou te chamar de tu também. Se isso é verdade, se o que eu estou dizendo é verdade, ou seja, de que a norma
é o resultado da atividade interpretativa e, portanto, a norma não se confunde com o texto, o que o judiciário decide, e aí nós vamos chegar no conceito de precedente, né? Aquilo que os tribunais definem Sim. tem que característica? Tem característica normativa. Porque o que fazem os tribunais? Os tribunais interpretam os textos à luz de um caso concreto, à luz de um litígio, à luz de uma lide, à luz de um caso que precisa ser resolvido, e interpretando aquele caso concreto, os tribunais interpretam o direito. Sim. E ao interpretarem o direito, os tribunais constroem precedentes. E, portanto, se eu estou dizendo a verdade, que norma não se confunde com texto, o precedente tem natureza normativa. Tá? Então, quando se questiona, precedente deve ser seguido, precedente não deve ser seguido, eu pergunto. Sim. Norma tem que ser obedecida ou norma não tem que ser obedecida? Se o precedente... Eu entendo que tem que ser obedecido. Pois é. Tem gente que não acha que não, que tem que ser descumprida, quebrada, né? Que as regras têm que ser quebradas. Exatamente. Até podem ser quebradas, né? Mas aí o Estado tem que oferecer necessariamente uma sanção por conta desse descumprimento, né? O natural, o fisiológico é que efetivamente as normas sejam cumpridas. Cumpridas. Então, se é verdade isso, que norma não se confunde com o texto e que o texto é resultado da interpretação, o precedente judicial ele é norma. E, portanto, o precedente judicial tem que ser observado. Tem que ser observado e obedecido. Exatamente. Então, acho que esse é o ponto número 1 que a gente precisa fixar quando se fala de precedente, quando se fala de deveres decorrentes de um sistema adequado de precedentes, é de que o precedente é norma. Agora, junto com isso, vem uma observação também muito relevante e que eu observo no dia a dia tratando desse tema, né? No dia a dia como advogado, no dia a dia como procurador, no dia a dia como professor. Toda e qualquer decisão judicial é capaz de produzir esse efeito normativo? Essa é a grande questão que precisa ser respondida também. Sim. Porque no dia a dia, Ana Amélia, o que a gente percebe? As pessoas, de um modo geral, falam, tem que seguir o precedente. Eu já várias vezes, sobre esse tema tem um precedente lá do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não, sobre esse tema eu tenho um precedente lá do Tribunal de Justiça do Rio, do Tribunal de Justiça do Acre. Ou também já ouvi. Já vi precedente sobre esse tema, uma sentença proferida pelo juiz de Florianópolis. Isso é precedente. Ou ao contrário, não quero abrir o precedente. Ou não quero, ou então não há precedente sobre o tema. Não há precedente, né? Eu não quero ser e o primeiro. Não quero ser o primeiro, né? Então, vou tomar muito cuidado, eu aí raciocinando, né? Enquanto juiz, vou tomar muito cuidado. Para não abrir esse precedente, para não... Exatamente, né? Então, a dúvida que surge é essa. Precedente é norma, ok. Precedente é norma. Agora, todo e qualquer juiz é capaz de produzir essa norma? Todo e qualquer juiz dentro do nosso país é capaz de produzir precedente? Eu devo considerar precedente toda e qualquer decisão judicial do passado? E aí a resposta para essa indagação, me parece, tem que ser negativa. Pois é. Eu não posso dizer que todo e qualquer, pelo menos em sentido técnico, em sentido estrito, não se pode considerar que toda e qualquer decisão judicial do passado é precedente. Mas quando eu estou fazendo uma petição inicial, eu posso invocar na minha petição inicial uma sentença dada sobre o mesmo caso de um juiz lá de Curitiba? Claro que sim. Sim. É óbvio que eu posso trazer essa sentença à tona. Eu posso transcrever na minha petição inicial uma sentença ou um acórdão dado por um juiz lá do Tribunal de Justiça de Pernambuco? Posso. Evidentemente que sim.
Mas o efeito que essa transcrição terá na minha petição inicial é o que a gente chama doutrinariamente de efeito meramente persuasivo. Sim. Ou seja, eu posso encontrar bons argumentos numa sentença de um juiz de Florianópolis, eu posso encontrar bons argumentos sobre uma situação semelhante à que eu estou enfrentando num acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Todavia, o efeito dessas decisões na minha petição é um efeito meramente persuasivo. De persuadir. É como se... É uma argumentação, a Exato. mais, uma argumentação a mais. Exatamente. Tem o mesmo efeito de eu citar um trecho de doutrina. Exato. Eu poderia citar o trecho de doutrina, né? Ou eu poderia citar o trecho de um acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, eu posso citar um trecho da sentença do juiz de Florianópolis, mas o efeito disso é meramente persuasivo, a eficácia é meramente persuasiva. Agora, diferente é quando eu tenho um precedente em sentido estrito. Quais são as cortes com competência para produzir precedentes? As cortes que têm competência para produzir precedentes são aquelas que interpretam o direito em última instância. Ou seja, no âmbito da justiça civil, eu tenho o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que dá a última palavra sobre a interpretação do direito federal, interpretação da legislação federal, e eu tenho, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a última palavra sobre a interpretação da Constituição. Então, estas são as duas, no âmbito da Justiça Civil, poderia aqui citar o TST, sim, no todos. âmbito da Justiça do Trabalho, né? Mas no âmbito da Justiça Civil, as cortes que interpretam o direito em última instância, e, portanto, as cortes dotadas de competência constitucional para produzirem precedentes, são exatamente o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Então, essas são as cortes competentes. Por quê? Porque são as cortes competentes para dar a última palavra sobre a interpretação do direito. É de lá que eu extraio precedentes em sentido estrito. Faço uma saudação ao doutor Rafael, que passou a nos acompanhar aqui. Ó. Isso aí, tudo bem, doutor Rafael? Conheço o doutor Rafael também. Isso, querido, muito amigo da minha irmã. Lá na Procuradoria. E é colega de vocês, isso. Extremamente ativo na área acadêmica. É verdade, então, é verdade. Então, o que acontece? Aí você vai me perguntar assim, mas eventualmente, ou eu posso dizer de maneira categórica que os tribunais de justiça dos estados não produzem precedentes? Pois é. Eu fico na dúvida, mas eu não sou ninguém para dizer isso, mas não tem perdão. Tu és uma intérprete do direito, né? Claro, sem dúvida. Eu fico na dúvida mesmo, doutor. E aí? Pois é, em sentido estrito, a gente pode dizer assim, como regra, eu não posso dizer que uma tese jurídica extraída de um acordo do TJ seja precedente. Como regra, não. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Paraná, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eles não interpretam o direito em última instância. Sim. Então, eu terei como regra um recurso especial, eu terei como regra um recurso extraordinário, e a interpretação do direito em última instância vai ser dada, tanto pelo STJ quanto pelo STF. Então, em regra, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul produz julgamentos que não têm característica de precedente. Agora, excepcionalmente, isso pode ocorrer. Excepcionalmente, eu posso chegar à conclusão de que uma tese jurídica oriunda de uma decisão, de um acordo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ou do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, forme precedente. Eu posso, excepcionalmente, quando esses tribunais derem a última palavra sobre a interpretação do direito. Sim, quando não houver um novo recurso para a Corte Superior, é isso ou não? Eu diria quando não couber.
nem ao menos em tese. Quando não couber. Quando não Sim. for cabível recurso extraordinário ou não for cabível recurso especial contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, essa será uma decisão de última palavra. Quando Sim. isso vai acontecer? Vai acontecer na interpretação do direito local. Quando o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decide um caso, e na Procuradoria do município de Porto Alegre nós temos diversos exemplos. Quando o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decide um caso, interpretando a legislação municipal de Porto Alegre, quando a solução do caso envolve tem direito ou não tem direito à incorporação da GEDAI, tem direito ou não tem direito à incorporação da GID, tem direito ou não tem direito a uma determinada diferença remuneratória prevista na legislação municipal. Uma decisão, num caso concreto, envolvendo esse tipo de interpretação, é uma decisão de última instância. Porque o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal de Justiça não admitirão recurso especial ou recurso extraordinário em que se suscita interpretação de direito local. Então, nessas circunstâncias, Ana Amélia, nós podemos dizer que o Tribunal de Justiça, nesses casos, produz precedentes. E isso é muito importante ter claro, isso é muito importante esclarecer. E aí eu vou... Não presta atenção se eu virar para cá, que eu estou falando com a Terezinha, que ela está me dando alguma... Ela quer falar comigo aqui no WhatsApp, então eu estou no computador, mas pode continuar falando. É que a Terezinha é a minha fiel escudeira. Fica absolutamente tranquila. Então, o que acontece? Nessas situações, inclusive, Ana Amélia, é importante a gente dizer o seguinte, que existe um dever, um verdadeiro dever do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de uniformizar o seu entendimento. E eu vou explicitar isso dando um exemplo. Eu lembro bem de uma causa que nós tivemos no âmbito do município de Porto Alegre, que ainda temos alguns resquícios, mas agora já passou aquele turbilhão de ações, né? Onde pensionistas do município, que antes eram pensionistas do chamado Montepio, dos servidores públicos do município de Porto Alegre, por conta da quebra do Montepio, esses pensionistas quiseram que o Previmpa, ou que o próprio município de Porto Alegre, pagasse as diferenças de pensão devidas pelo Montepio. E aí as pessoas ajuizaram centenas de ações, me atrevo a dizer, talvez milhares de ações. Deve ter sido. Pedindo essa diferença, ou seja, aquilo que o Montepio, que era uma entidade privada, devia, que seja agora pago pelo município de Porto Alegre ou pelo Departamento Municipal de Previdência, o Previmpa. Sim. E aí o Tribunal de Justiça se dividiu. Algumas câmaras do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendiam que o município e o Previmpa deveriam pagar essas diferenças remuneratórias aos pensionistas, por conta dessas dívidas originárias do Montepio, e outro grupo de pensionistas e outras câmaras do tribunal entenderam que não, que o Montepio era uma entidade privada e que, portanto, não havia sucessão previdenciária e, portanto, não haveria responsabilidade nem do Previmpa nem do município de pagar essas diferenças. Diante do Tribunal de Justiça dividido, debatemos lá na Procuradoria, lembro bem dessa situação, o que vamos fazer? Na época existia o chamado incidente de uniformização de jurisprudência. Protocolamos o incidente de uniformização de jurisprudência e a resposta que nós tivemos ao incidente de uniformização de jurisprudência foi a seguinte: não vamos admitir o incidente de jurisprudência. Por quê? Porque é prematuro unificar o entendimento nesse momento. Por quê? Porque caberá ao STJ unificar o entendimento acerca da existência ou não de sucessão previdenciária. Só que nesse caso, o que aconteceu? O que não foi percebido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nessa situação? De que, como a sucessão previdenciária passava necessariamente pela interpretação da legislação municipal, sim,
Deveria o tribunal uniformizar o seu entendimento. Não poderia o tribunal Passar isso apostar numa adiante. uniformização por parte do STJ, porque esses recursos especiais não seriam jamais admitidos. Não Claro. seriam recursos admitidos, né? Então, o que não percebeu, em outras palavras, e trazendo com tudo para a nossa live, não percebeu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que nessa temática ele estava a formar precedente. Um precedente. Sim. E, sendo precedente, ele teria o dever de promover, portanto, a uniformização dessa situação, né? A uniformização desse entendimento. Perfeito. Sim, Então, ficou bem a gente... elucidativo agora o exemplo, a gente entender quando é que não cabe, porque a princípio tu fica pensando, como assim, como é que não cabe? Sempre cabe um recurso a mais. Tá, mas aí nesse caso bem específico não caberia. E aí o precedente fica do Tribunal de Justiça do Estado, do Rio Grande do Sul, no caso. Exatamente, exatamente. E é importante explicitar o seguinte também, Ana Amélia, que o precedente ele não se confunde com a decisão judicial. Sim. O precedente não é a própria decisão. Eu vou fazer a minha pergunta. Ele também não se confunde com uma jurisprudência normal. Não é, não, né? É diferente. Essa distinção é muito importante. Essa distinção é extremamente importante. Na verdade, o que acontece é o seguinte, que é a jurisprudência, né? A jurisprudência é um conjunto de decisões, no mesmo sentido. Então, o aspecto quantitativo é muito importante na jurisprudência. É um conjunto de decisões no mesmo sentido. Então, qual é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sobre determinado tema? Qual é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre determinado tema? Vamos quantificar quantas decisões tem apontando para a direita, quantas decisões tem apontando para a esquerda. Né? Ó, a professora Fernanda Osório, prazer, Fernanda, muito obrigado. Dá um oizinho para ela. Exatamente. Então, isso é jurisprudência. Só que a jurisprudência não vincula, a jurisprudência não tem a característica do precedente. Né? O precedente é o quê? O precedente é uma decisão ou do STJ ou do Tribunal ou do Supremo Tribunal Federal, excepcionalmente é uma decisão dos tribunais de justiça ou dos TRFs, mas é uma decisão de última instância. Sim. O caráter quantitativo é totalmente irrelevante para a caracterização do precedente. Totalmente irrelevante o caráter quantitativo. Diferente da jurisprudência que necessita que a qualidade, como é que se diz? A quantidade é sinônimo de qualidade, alguma coisa nesse sentido, que agora não me vem as palavras bem certinho. Exatamente, né? O conjunto de decisões no mesmo sentido é jurisprudência. Agora, uma decisão que dê a última palavra sobre determinado tema é precedente. E o aspecto quantitativo é totalmente irrelevante para o precedente. Por isso que, em que pese o Código de Processo Civil preceitue que os recursos especiais repetitivos, os recursos extraordinários repetitivos terão força vinculante, na verdade, em que pese esteja na legislação essa situação prevista, o precedente independe de a decisão ter sido exarada no âmbito de um especial repetitivo, ou independentemente de o recurso ter sido... Sim, se é um recurso só, exatamente, ou 1000, não interessa. Exatamente. O aspecto quantitativo é irrelevante para a formação e para a caracterização do precedente. Tá? Então, essa situação é muito importante de se explicitar ao lado da seguinte: o precedente não se confunde com a própria decisão judicial. Eu não posso dizer o seguinte: o que é o precedente? O precedente é aquele acórdão. O precedente Não, o precedente está no acórdão. Está contido dentro de um acórdão, dentro de uma decisão. Exatamente, mas ele não está contido no relatório, ele não está contido no voto. Na verdade, o precedente ele é extraído do conjunto da decisão e ele é o quê? Ele é a tese jurídica que embasou aquela decisão. Essa é a característica do precedente. Sim. A tese jurídica que embasou determinada decisão. Essa é a característica. Essa é a decisão em si, então. E não a decisão em si. Também é uma diferença da jurisprudência, que a jurisprudência é a decisão em si, né? Exatamente. Quantifica assim. Tá. Exatamente. A jurisprudência é um conjunto de decisões em determinado sentido. O precedente é uma tese jurídica extraída de uma decisão de última instância, ou do Superior Tribunal de Justiça,
ou Do do Supremo STF. Tribunal Federal. Essa é a grande característica do precedente, mas é a tese jurídica identificada e que foi fundamental para embasar a conclusão do julgado. Essa é a ideia central Perfeito. da característica do precedente. Né? E que efeito há? Né? Essa me parece ser aqui a questão central e o debate central, Ana Amélia, da doutrina Sim. sobre o tema gira em torno disso. O precedente, ele deve necessariamente ser obedecido? A Ou ele... doutora Michele Seade está colocando aqui, que maravilha se os nossos tribunais seguissem os precedentes. Exatamente, e a colocação da Michele é importantíssima. A Michele, na verdade, faz uma crítica que eu faço e que a doutrina, de um modo geral, faz, de que os tribunais devem seguir precedentes, ou seja, os precedentes, diferente daquela sentença do juiz de Florianópolis, diferente do acórdão, da tese jurídica extraída do acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, do Tribunal de Justiça do Amazonas, aquelas decisões não precisam ser obrigatoriamente seguidas. Aquelas decisões têm caráter meramente persuasivo. Agora, precedente do STJ, precedente do Supremo, deve ser obrigatoriamente seguido. E eu nunca consegui admitir aquele argumento segundo o qual que alguns juízes podem eventualmente utilizar, mas eu tenho liberdade para decidir. Não. Você pode dar uma sentença em desrespeito a um precedente do STJ, ou proferir uma sentença em desrespeito a um precedente do Supremo, não apenas indesejável, é algo que viola a própria lógica, a própria hierarquia do sistema. Toda administração pública é dotada de hierarquia. Na Receita Federal, há hierarquia. No município de Porto Alegre, há hierarquia. No estado do Rio Grande do Sul, há hierarquia. E no Poder Judiciário também. Também, né? Então, na verdade, o que se quer é o quê? O que se quer e o que se deseja e o que promove a segurança jurídica é exatamente o quê? É exatamente o fato de o Poder Judiciário admitir a sua estrutura hierárquica e, admitindo a sua estrutura hierárquica, que juízes não decidam contra precedentes formados no STJ e no Supremo. Sim. E, inclusive, a própria administração pública. Inclusive, a própria administração pública. Nós temos que seguir, enquanto administração pública, um parecerista na PGM ou na PGE não poderia exarar. E aí eu faço uma saudação ao nosso diretor-geral do Previmpa, aqui presente também. Não poderia jamais um parecer indicar uma postura administrativa contra precedente formado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Tá? E em relação aos tribunais, para ir ao encontro da pergunta da Michele, em relação aos tribunais, o mesmo. Os tribunais devem seguir os precedentes das Cortes Supremas. E mais, as Cortes Supremas devem seguir os seus próprios precedentes. Sim. Não adianta eles lançarem os precedentes e não obedecerem, né? Não serve para nada. Jamais. Isso produz uma insegurança jurídica brutal. As Cortes Supremas precisam respeitar os seus próprios precedentes. Isso é rigorosamente fundamental. Claro. Tá? Quais são os argumentos que vêm à tona no sentido de que os precedentes não são obrigatórios, para além desse argumento que eu já trouxe aqui, de que o juiz não pode perder a liberdade de decidir, de que o juiz tem que ter liberdade, não pode ficar preso ao que os tribunais superiores decidem, né? O argumento utilizado, o professor Nelson Neri utiliza esse argumento, por exemplo, no sentido de que, para editar normas gerais, teria competência e legitimidade democrática apenas o Poder Legislativo. Principal argumento, no sentido de que os precedentes não obrigam, no sentido de que os precedentes não devem ser obrigatórios, no sentido de que aquela tese jurídica trazida de uma decisão do STJ, de uma decisão do Supremo, é uma tese jurídica que não precisa ser obrigatoriamente respeitada, é esse. O poder da República que tem competência para editar normas gerais seria o Poder Legislativo. Geral. Os juízes não seriam eleitos democraticamente. E como os juízes não são eleitos democraticamente, eles não poderiam editar normas gerais.
Esse é o principal argumento contra Claro. a figura do precedente obrigatório. Mas esse argumento me parece ceder diante de tantos outros que demonstram a necessidade e o proveito que a obediência dos precedentes traz. Né? O proveito é fantástico. E o Sim, principal proveito que eu vejo, esse me parece bater a todos os demais, é uma promoção do princípio da igualdade. claro. A promoção do princípio da igualdade constitucional, ela é um fundamento, a meu juízo, inarredável para que eu siga obrigatoriamente precedentes das Cortes Supremas. Por que o Claro. argumento da igualdade? Porque a gente começa a se dar conta, Ana Amélia, de que aquela máxima de que todos são iguais perante a lei Não é só bem assim. faz sentido se eu interpretar da seguinte forma: todos são iguais perante os resultados interpretativos do Poder Judiciário. Claro. Ou todos devem ser Tem uma igualmente. trancadinha aqui, doutor. Vamos ver. Voltamos? Voltou. Todos precisam ser tratados igualmente pelo Poder Judiciário. Essa é a Sim. grande questão. Exatamente. Tá? Não Se há um teve nada. direito a esse julgamento, por que o outro não vai ter, né? Exatamente. Esse, Ana Amélia, me parece ser o grande benefício ou o grande argumento em favor do caráter obrigatório dos precedentes. O que não se pode admitir, e tu é advogada como eu, não há nada mais constrangedor, na minha opinião, não sei se tu vais compartilhar comigo. Na minha opinião, não há nada mais constrangedor do que nós termos dois clientes com a mesma situação jurídica, com a mesma causa, ajuizarmos essas duas ações e uma nós obtivermos um resultado X e outra nós obtivermos um resultado Y. Isso significa o quê? Eu estou desprezando a máxima de que todos são iguais perante a lei? Não, ok, todos são iguais perante a lei. Mas uma situação como essa evidencia o quê? De que o que realmente importa é que eu seja tratado de maneira igual pelo Poder Judiciário. Claro. E a forma de eu ser tratado de maneira idêntica pelo Poder Judiciário se dá exatamente com a observância obrigatória de precedentes. Sim. Ou seja, ajuizando determinada demanda sobre determinado tema, eu já sei de antemão o resultado que eu vou obter. Eu retiro, portanto, o caráter... Teria essa segurança que obteria tal resultado. Exatamente. A gente não consegue ter, infelizmente. Eu retiro o... Cortou um pouquinho, voltou, não sei. Cortou um pouquinho, voltou, agora voltou. Eu retiraria o caráter lotérico da jurisdição, né, Ana Amélia? Sim, não tem nada pior do que atribuir o caráter lotérico à jurisdição, né? E outra, o fato de os precedentes serem obrigatórios, de eu considerar as decisões do STJ, do Supremo obrigatórias, ela facilita os acordos. Claro, eu lembro de um tempo atrás, eu lembro de ter participado de um acordo, lembro bem dessa situação, ter participado de um acordo representando determinados condôminos de um determinado empreendimento imobiliário. E quando eu fiz a proposta de acordo... Deu uma trancadinha de novo, vamos ver. Como é que ficou? Voltou? Pode continuar. Deu, agora já voltou. Quando foi feita a proposta de acordo, eu disse o seguinte para o advogado da parte contrária. O acordo que eu estou propondo, doutor, é baseado em decisões do STJ. Eu não estou propondo um acordo aleatório. Sim. O pagamento dessa multa, o pagamento dessa indenização, ele é baseado em decisões do STJ. Que resposta eu tive do outro lado? Pois é, que... doutor, mas o senhor sabe, né? O STJ, o nosso tribunal não segue, o STJ os juízes não seguem, o STJ nem ao menos se auto-observa.
O STJ nem ele se respeita. Eu recebi essa resposta. Essa resposta. Ou seja, é uma resposta de alguém que não quer fazer o acordo e que está se valendo do caráter lotérico da prestação jurisdicional, né, que se concretiza, ou que se observa quando exatamente os precedentes não obrigam, quando exatamente os precedentes não são obrigatórios, para não fazer acordo. Então, outro ponto extremamente importante de eu considerar os precedentes obrigatórios é a facilitação dos acordos. Dos acordos, claro, que é o que sempre se busca, né? Atualmente, todo mundo procura fazer acordo e é o mais indicado, embora não sempre possível. Exatamente, a grande tendência, inclusive incorporada pelo Código de Processo Civil, ao prever mediação, ao prever a audiência de conciliação como obrigatória dentro do procedimento, né? Então, nós temos essa situação. Quer dizer, se eu realmente, enquanto advogado, entendo que se houver a judicialização, a resposta será inexoravelmente aquela cristalizada, esperada, que já existe, né? Eu vou fazer um acordo, né, Ana Amélia? Tu faria como advogada, eu também faria, sim, né? Vamos fazer um acordo. Já é o sabido, não, só que vai para acordo porque a pessoa não tem chance, mas nós vamos entrar. Exatamente. Mas, infelizmente, não é assim, né? Agora, se o juiz de Porto Alegre, de Canoas, de Alvorada ou de Florianópolis entende que ele pode julgar diferentemente dos precedentes do STJ e do Supremo, o que acontece? Eu posso, como advogado, jogar com essa situação. Claro. O STJ decidiu, mas se cair na vara X de Porto Alegre, se cair na vara X de Alvorada, sabe como é que é? Sim. Pode ser diferente. Então, essa situação é uma situação que tem que ser evitada e é outro argumento, eu acho fortíssimo, super importante, que justifica a observância obrigatória dos precedentes. Perfeito. Doutor Alexandre, estamos nos aproximando assim dos 12 minutinhos finais. Eu tenho que dar um recadinho, que era isso que a Terezinha me chamava aqui, que é da live de quinta-feira, que vai ser a live de encerramento do ano, né, de 2020, e vai ser com a doutora Sulamita, com a Terezinha e comigo. Nós vamos fazer já um breve encerramento e também uma previsão, não, assim, o que vai vir para o ano que vem, se segue o IARGS todo virtual, se vamos ter alguns encontros ao vivo, né, presenciais. Então vai ser sobre isso a nossa live de quinta-feira. Convidamos a todos para assistirem. Também tenho que dizer, agora deixa eu achar aqui, ó, os números de seguidores. No YouTube já temos 588 inscritos, no Facebook 3.237, no Instagram 2.580 e no Twitter 517 seguidores. Então, isso é para mostrar que o IARGS está cada vez mais virtual e está cada vez mais moderno e se atualizando sempre, constante atualização. Agora eu passo de novo a palavra para ti para encerrares, por favor, doutor. Muito obrigado, Ana Amélia. Eu acho que isso retrata a seriedade e a tradição do IARGS. Eu acho que esse número de seguidores, ele retrata, sem dúvida, a tradição do IARGS, né? E para encerrar, então, eu tocaria rapidamente nos 3 deveres que as cortes têm ao construírem precedentes, né? Os 3 deveres que são trazidos pelo artigo 926 do Código de Processo Civil, que são os deveres de uniformização, deveres de estabilidade e de coerência. Tá? Te confesso que quando eu fui formular o meu projeto de tese para submeter ao professor Daniel Mitidiero, quando eu formulei, eu imaginava que o dever de coerência se confundia com o dever de uniformização. Só que depois eu me dei conta do seguinte, que na verdade não existem palavras vãs na lei, e a gente aprende isso lá no 2º semestre, quando estuda hermenêutica, de que todas as palavras da lei, todas as expressões devem ser atribuídos significados próprios, que não faria sentido ao intérprete entender que numa disposição textual eu teria mais de um dispositivo que deem o mesmo recado. Né? Então eu me dei conta do seguinte, que o dever de uniformização significa o quê? Dever de uniformizar os precedentes significa dever de eliminar, as cortes têm esse dever,
dever de eliminar contradições Sim. entre os seus órgãos fracionários. Então, se existem turmas que estão com entendimento divergente sobre determinado tema, se existem câmaras que estão com entendimento divergente sobre determinado tema, há que se proceder numa uniformização. Com Perfeito. isso, o direito se torna cognoscível. Significa dizer, eu elimino a dubiedade, eu elimino a dúvida do direito. Essa é a grande questão que envolve o dever de uniformização. Já o dever de estabilidade, o dever de estabilidade tem a ver com a vedação de guinadas de entendimento. Sim. O que é estabilidade? O que significam decisões estáveis? Significam decisões que não mudam repentinamente a posição da corte. Claro. Então, as teses jurídicas não podem passar por guinadas repentinas. E sim, era azul e simplesmente passa a ser amarelo, uma coisa assim, não dá, né? Não pode. Exatamente, exatamente. E se porventura houver uma guinada de entendimento, há que se ter o que se chama de modulação. Claro. É fundamental se trabalhar com isso, né? Com a modulação dos efeitos da decisão. Eu preciso modular os efeitos. No entendimento da corte, porque o entendimento era aquele. Isso a gente percebeu muito numa discussão tributária envolvendo o fundo rural. O Supremo sinalizou num determinado sentido, depois, quando as pessoas ajuizaram as ações, o Supremo deu uma guinada de entendimento. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, isso surpreendeu as pessoas, isso surpreende o jurisdicionário. Tá? Então, o dever de estabilidade pressupõe o quê? Que não haja guinada de entendimento. Significa que não possa haver alteração de entendimento? Não. É inerente à corte que haja alteração de entendimento. A sociedade evolui, as decisões judiciais devem evoluir. Tá? Mas se porventura se constatar essas mudanças, eu tenho elementos, o sistema confere elementos, que é a modulação dos efeitos, ou seja, vale dali para frente. Claro. Vale dali para frente. Tá? Organiza e, por fim, um pouco Exatamente. A confusão. Promove segurança jurídica, né, Ana? Promove segurança jurídica. Promove exato. segurança jurídica. Não, isso do fundo rural, o senhor está falando, e eu estou só me lembrando disso, que a gente foi fazer uma sustentação oral, eu e o doutor Paulo, que era um colega que eu trabalhava na época, e ouvimos exatamente isso. Era da turma recursal do Tribunal Federal, e disseram, não, nós não concordamos com a decisão do STF. E nós perdemos ali. Já havia a decisão. E perdemos, tá? E depois acabamos perdendo, porque aí o STF também mudou de ideia. Mudou de entendimento, né? Então aí, na verdade, houve uma dupla violação, né, Ana Amélia? Primeiro, houve um desrespeito da turma recursal ao Supremo, Sim. que é inadmissível, na minha opinião. E depois o Supremo deu uma guinada de entendimento que surpreendeu a todos, né? Então Exatamente. aí houve simultaneamente a violação do dever de obedecer precedentes e ainda a violação do dever de estabilidade. Né? E a gente vai perdendo a fé, né? Vai perdendo a crença na Isso advocacia. Que não pode acontecer. Né? Isso que não pode acontecer, Ana Amélia. Não pode, em hipótese alguma, acontecer. E eu daria uma pinceladinha final do dever de coerência. Na verdade, Sim. A coerência seria o quê? Quando eu exijo coerência das cortes ao formarem precedentes. A coerência atua no momento da criação do novo precedente. Claro. Eu devo ser coerente enquanto corte quando eu crio o novo precedente. Quando eu trago temas para serem julgados. Quando a corte vai definir o tema, ela precisa ser coerente. Sim. Coerente com o quê? Coerente com o que ela fez no passado. É muito importante que a corte seja coerente com aquilo que ela fez no passado. O que tu quer dizer com isso, Alexandre? Quero dizer o seguinte, que num determinado ramo do direito,
Se no passado os argumentos interpretativos foram esse ou aquele, ou seja, se eu utilizei o argumento teleológico, ou se eu usei o argumento lógico, ao decidir uma temática diferente dentro do mesmo ramo do direito, eu preciso utilizar o mesmo argumento lógico ou argumento teleológico. Claro. E também, se no passado a corte definiu, dentro daquele ramo do direito, conceitos jurídicos, como, por exemplo, conceito de mãe adotiva, conceito de mãe biológica, conceito de consumidor, que é um conceito muito comum, que enfrenta oscilações no âmbito do direito. Então, se esses conceitos foram definidos pelas cortes nos precedentes, ao criar um novo precedente, a corte não pode alterar esse conceito. E eu vou terminar dando um exemplo no âmbito do direito tributário. Houve uma definição do Supremo Tribunal do Supremo Tribunal Federal de que o ICMS não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. O ICMS, não, uma decisão que gerou repercussão, saiu nos jornais, saiu, né, a repercussão que vai trazer nos cofres da União, etc, etc. O ICMS tem que ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Agora o Supremo está a definir se pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS o ISS. Então ele tem que ser coerente e usar a mesma linha. Na verdade, o que acontece? O que se espera do Supremo Tribunal Federal? O que se espera do Supremo Tribunal Federal é que, numa linha de coerência, se utilizem os mesmos argumentos interpretativos que foram utilizados quando da definição da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, para que também, muito provavelmente, respeitado o postulado da coerência, que se tenha, então, uma decisão que exclua o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Sim. Mas é uma nova temática? É um novo precedente que vai ser... Sim, não se trata da mesma situação. Se fosse a mesma situação, o que iria se exigir é respeito. Mas quando se está diante de situações novas, de coerência. Tem uma travadinha de novo. Então, essas são as considerações, Ana Amélia, que eu pretendia para hoje. Eu gostaria de te agradecer a tua simpatia, agradecer as tuas perguntas, as tuas colocações, agradecer ao IARGS a esse convite e sigo à disposição. Se tu quiseres me convidar para mais 1, 2, 3, 5, 10... Já está convidado para as próximas lives do ano que vem, 2021. E agradeço especial a doutora Sulamita. Muito obrigado. E ela está te agradecendo aqui por apresentar um tema tão importante e nos levar a uma profunda reflexão. E é verdade, a gente fica refletindo, como eu fiquei durante a live sobre esse caso que me aconteceu e que tu falou tão bem isso aí do Fundo Rural, que foi assim, né? Um horror. Para mim foi um horror. Doutor Alexandre, muito obrigada. Tá convidadíssimo para uma próxima live. Já pensa um assunto. E encerramos por aqui. Não sei se tem mais alguma consideração, se está tudo certo. Está tudo certíssimo. Só agradecer de novo e dar uma boa noite a todos. Uma boa noite, um abraço para ti, um abraço para a doutora Fabrícia, porque para quem não sabe, a doutora Fabrícia e eu somos colegas no Conselho Deliberativo do DEMAI. Não podia deixar de falar, né? Minha colega tão querida, muito gente boa, doutora Fabrícia. Manda um abração para ela e outro grande para ti, tenho certeza. Muito obrigada. Bom, então eu vou desligar aqui contigo, dou mais um tchauzinho e encerramos a live, tá bem? Legal, combinadíssimo. Tá bem. Tchau, tchau, então. Uma boa noite. Pode desligar tchau, tchau. Aqui. Boa noite. Acho que deu certo. Na última live tinha dado um probleminha, não tinha conseguido encerrar com o participante. Pessoal, muito obrigado a todos que nos acompanharam durante todas as lives do IARGS desse ano, que foram, eu acho que hoje é a 80, me corrija a Terezinha, se a 80ª, aí já não vou saber falar. Obrigada, aguardamos a todos na quinta-feira, então, para a nossa live de encerramento. E contamos com a presença de todos vocês no próximo ano. Um abraço e uma boa noite.